Amém, irmãos? Está continuando, né, o que nós temos estudado aqui no Campinho, né? Já de bastante tempo já, com relação às que a gente chama das jornadas, né? E hoje a gente vai tá dando continuação ao assunto, no ponto que a gente parou da vez passada. E assim, para os irmãos que sabem, né, esse assunto da jornada ou caminhadas, né, que a gente toca nas jornadas do cristão, é a jornada da vida cristã de cada irmão que a gente passa na nossa caminhada com Cristo, né? Que nada mais é que um estudo do Pentateuco, né? Começa em Gênesis e vai até Números, né? Êxodo, começa em Gênesis, vai Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, né? E tá falando com relação ao amadurecimento, né? O nosso crescimento espiritual, né? São as fases que os filhos de Deus eles passam, né? Na sua caminhada, desde que crê no Senhor, né? E hoje a gente vai estar começando, a gente já está hoje praticamente na metade, a gente chegou hoje na metade, são 42 jornadas, ou num outro aspecto, como a Escritura mesmo fala, né? O Senhor ele fala para Moisés escreve as saídas, o Senhor ele dá muita importância às saídas dos filhos de Israel. Aí ele fala, escreve as saídas, jornada por jornada, ou em algumas versões, né, caminhada por caminhada. Então, em cada caminhada nossa, cada fase que nós temos como crente, né, como cristão, nós temos essas fases e dessas fases nós temos a saída. O Senhor mesmo, ele nos dá a saída, né? O Senhor, ele nos conduz, né? No deserto ali, era pela nuvem, né? E pela coluna de fogo. O Senhor mesmo conduzia o seu povo. O Senhor está nos conduzindo, né? Continua nos conduzindo. Eu quero estar lendo aqui com os irmãos, né? O nosso texto básico está em Números 33. Números 33 vai falar de todas essas saídas, né? Todas essas caminhadas, são 42 total. Hoje a gente está, Números 33, versículo 24. Números 30, da vez passada a gente falou de Kealata, né? Da vez passada, e hoje nós vamos falar de Monte Sefer, desculpa. Da vez passada nós falamos com relação ao Monte Sefer, e hoje a gente vai estar falando com relação a Harada. Então a Escritura fala assim, né? Partiram do Monte Sefer e acamparam-se em Harada. Partiram do Monte Sefer e acamparam-se em Harada. A gente já teve explicando para os irmãos, né? Mas está dando uma passadinha rápida para os irmãos que estão hoje aqui que não pegaram. Então essas caminhadas, essas jornadas, elas começam lá em Ramsés, né? Ramsés é o que era? Era o Egito, na cidade do Egito. Se eu não me engano, Ramsés e Pitom, tinha outras cidades. Ramsés era uma das cidades do Egito ali, né? E eles, aqui no versículo 5, ainda de 33, fala: partidos, pois, os filhos de Israel de Ramsés, acamparam-se em Sucote. Então Ramsés, eles estavam no Egito, que é a tipologia do mundo, né? Estávamos no mundo, ou a tipologia que o Senhor ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então fala esse êxodo lá do livro de Êxodo, dessa caminhada do povo que sai da escravidão até chegar à terra prometida, né? Que é a terra de Canaã que o Senhor tinha prometido, tá nos falando da redenção do Senhor. O Senhor ele nos redimiu, nos tirou de uma situação e nos colocou numa outra, no império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Não, caminhada por caminhada. Versículo 2. Escreveu Moisés as suas saídas. Então aqui o Senhor ele vai pelo Espírito aqui falar para Moisés, não vai focar tanto nas caminhadas ou estações, mas ele vai nos focar que existem saídas nessas estações. Então diz que Moisés escreveu as suas saídas, caminhada após caminhada, ou jornada. A gente chama jornada, mas tem escritura que fala caminhada, não é a mesma coisa. Conforme o mandato do Senhor, e são estas as suas caminhadas, segundo as suas saídas, né? Porque a gente
O Espírito frisa isso porque, por mais que a gente tenha dificuldade na caminhada cristã em determinada situação que a gente esteja, o Senhor mesmo nos providencia uma saída. O Senhor, Ele quer avançar conosco, né? Então, aqui de Ramsés, só resumindo de Ramsés até Elim, que é o versículo 9, é a etapa da fase da vida cristã de filhinhos, né? A gente sabe que na igreja nós temos filhinhos, pais, filhinhos, jovens, pais e anciãos, né? Então, essa de Ramsés até Elim são 6 estações. Todas elas vão falar com a fase espiritual dos filhinhos, né? Ramsés, aquele que estava no mundo, creu no Senhor, saiu, né? Começou Sucote agora. Eles vão comer pães asmos ali em Sucote, que já fala que o Filho de Deus, assim que ele sai, né, que ele crê no Senhor, ele já começa a se alimentar de um alimento espiritual, de um alimento celestial, puro, sem fermento, né? E fala de tendas também, ele já aprende a peregrinar na terra. Então ali ele já começa a aprender a habitar em tendas e a comer pães asmos, Sucote, né? Etã, né? Etã já fala da... Etã, ali tem essa palavra Etã, ela tem a ver com Edom, né? Ela vem de Edom, dos edomitas, que era Esaú. Então eles vão ter ali uma experiência com a parentela deles. Eles vão passar por Etã, que é uma terra, uma porção ali da terra de Esaú ali, né? Então, normalmente, quando o novo convertido se converte no início, as primeiras dificuldades, muitas das vezes, que tem é com a própria parentela. Muitas das vezes com o pai, com a mãe, com o primo, ou com o ambiente que ela vive, no colégio ou na faculdade, vai ter esse tipo de dificuldade. E a gente aprende lá que o Senhor, no início, ele não deixa os filhos de Israel eles irem pelo caminho mais curto, que era um caminho de 11 dias do Egito até a terra de Canaã, porque eles passariam pela terra dos filisteus e eles viriam à guerra. E eles não tinham condição nenhuma de entrar na guerra. Então o Senhor leva ele para o outro caminho, descendo ali pelo monte, ali pelo deserto, e nessa caminhada o Senhor vai preparando ele, o povo vai sendo preparado. E conforme o povo vai se preparando, vai amadurecendo, o Senhor vai começar a mostrar a guerra, né? Então essa é a nossa caminhada. Depois Pi-Hairote aqui vai falar da travessia deles pelo Mar Vermelho, que vai falar a tipologia do batismo, né? A tipologia deles passarem pelo Mar Vermelho, a tipologia do batismo. Mara, que é onde as águas eram amargas, eles tinham que aprender a colocar a madeira na água ali, né? Para que a água amarga ela se tornasse doce. Então, às vezes, né, nós temos fase que as águas elas estão amargas. E o que coloca na água para que ela fique doce, para que a gente possa beber, né? O madeiro, né? O Senhor ensina que é a cruz, a tipologia da cruz. Então ali a tipologia da igreja, né? Eles aprendem a aplicar a cruz. Então nós temos um determinado momento que as coisas estão amargas na nossa vida. E se a gente não aprende a aplicar a cruz, tomar a nossa cruz, né? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Né? Então precisa se aprender a tomar a cruz, para que a água que está amarga, ela se torne doce. Isso é Mara, né? E Elim é um versículo só, que tem na Escritura, que fala que tinha 12 fontes de água e 70 palmeiras, que já fala do ministério, de você estar debaixo, né, do ministério. 12 fala do número apostólico, né, do ministério, e Elim, 70 palmeiras, vai falar do ministério da igreja. Então existe uma fase que nós temos que aprender a submissão, estar debaixo do ministério, aprender com os irmãos, desfrutar dos irmãos, que Elim é um oásis no meio do deserto, né? É para desfrute ali no deserto. Então fala do ministério da igreja. Já aprende com submissão, está desfrutando dos irmãos, bebendo da água da fonte, ali tem sombra, tem cuidado, né? Então isso aí é Elim. Só que em determinado momento eles têm que sair de Elim. Então é o momento que o Filho de Deus ele começa a sair debaixo, né, dos cuidados do ministério, eles já começam a aprender a andar por conta própria. Então aí vai vir o Mar Vermelho, né, que são mar de juncos, é vacilante.
Essa tipologia aqui do Mar Vermelho, muitas das vezes, aí já vai entrar a época a fase da adolescência. Então agora aqui do Mar Vermelho, que é depois de Elina, até Rissa, é a fase da juventude. Então a fase dos filhinhos são 6 estações. Aí vem a fase dos jovens, são 12 estações, a fase da juventude cristã, né? O Senhor dobra a responsabilidade. Filhinhos, 6. Jovens, o Senhor dobra 12 estações, com muitos ensinamentos, né? Que vai até Rissa. E a partir de Quealata, que a gente já falou, né? Monte Sefer, hoje a gente vai estar entrando em Arada. A partir de Quealata, já se começa a falar da parte dos pais, né? Ou aqueles irmãos que têm algum tipo de liderança na igreja, exercem algum tipo de autoridade no meio dos irmãos, né? Então, a questão dos pais e anciãos começa de Quealata e vai até as Campinas de Moabe, que é a estação 42ª estação, né? Campinas de Moabe, é a última, né? Essa que a gente está hoje, de Arada, é a 21ª, então hoje a gente está no centro, hoje, estamos na metade do estudo, do nosso estudo, que já está fazendo parte dessa questão de liderança, né, dos pais, desses irmãos que têm responsabilidade, que têm autoridade, que têm algum encargo na igreja. Então as lições agora são mais com relação a esses irmãos. Não somente com eles, a gente vai ver que não somente com eles, porque os irmãos também, todos os irmãos têm responsabilidade, a responsabilidade não é só da liderança, e a gente vai ver isso no decorrer, mas é principalmente que os irmãos têm mais responsabilidade, né? Então a jornada de hoje é a Arada, que vai falar com relação a isso, e essa estação, o texto que corresponde a ela do Pentateuco, né, do Velho Testamento, como a gente costuma chamar, Números, isso está em Números 18, né? A vez passada a gente estudou Números 17, hoje a gente vai estar estudando Números 18, né? Então, os versículos que correspondem a essa estação de Arada é Números 18, do 1 ao 7 só, né? Então, Números 18, de 1 a 7, vai corresponder à estação de Arada. A partir do versículo 8 já é outra estação, já é Maquelote. Aí vai ser da próxima vez que a gente vai falar, né? Como eu estou falando, né? A partir de Quealata, né? Que foi Quealata começa a estação dos anciãos, né? Dos pais, dos irmãos responsáveis. Monte Sefer, então a gente já está essa é a terceira Arada dos pais, né? Dos responsáveis, dos anciãos, da autoridade na igreja, os irmãos que têm autoridade na igreja, né? E a gente estudou da vez passada que é a partir desse ponto de Quealata, em Rissa, né, que ainda é uma estação de jovem ainda, o Senhor manda, eles começam a descer. Eles vêm o mapa ali do deserto tem uma cadeia montanhosa no meio, né? Então tem o deserto de Zin. Eles vêm do deserto de Zin, lá de Ramsés, do Egito, vêm descendo, né, por ali, Sucote, Etã, aí chegam lá embaixo, lá, que é o Monte Sinai, e eles começam a subir, né, pelo deserto de Parã, aí depois vem o deserto de Sin, com S, do lado esquerdo é Zin, com Z, do lado direito é Sin, com S. Então ali tem deserto de Parã, Sin, deserto de Cádiz, e eles chegam até Cádiz, em Ritma, né, que eles vão entrar na terra, mas o Senhor manda, entra na terra, que a terra, eu vos dou terra que emana leite e mel, já era para eles terem entrado ali. E eles duvidam do Senhor, será que essa terra é boa mesmo? Vão mandar espias lá para dar uma olhadinha lá, para ver se ela é boa? E eles mandam os espias lá, os espias vão lá, e voltam depois, 10 difamam a terra, com exceção de Josué e Caleb. A gente conhece a história, creio que os irmãos já conhecem essa história, e eles não entram na terra. A partir dali, eles começam a descer, e a partir de Quealata, que já é uma estação de paz, é dali que eles começam a dar volta no Monte Seir.
e ali eles vão ficar 38 anos. A gente pensa que muitas das vezes quem dá a volta é filhinho e jovem, né? Mas a gente está vendo que quem começa a dar a volta são os pais. É a liderança que começa a dar a volta ali, ficam ali 38 anos. Até o Senhor falar isso, a gente vai ver em Deuteronômio 1, né? Vamos ver aqui em Deuteronômio 1, a gente já leu, vamos ler de novo. Esse Deuteronômio 1, ele vai pegar todas essas estações, né, enquanto eles estão rodeando ali, só para a gente lembrar, né, que a gente já leu. Não, desculpa, irmãos, é Deuteronômio 2, capítulo 2, versículo 1. Deuteronômio, capítulo 2, versículo 1. Ó, depois viramo-nos e seguimos para o deserto, caminho do Mar Vermelho. Né? Desceram, a partir de Rissa ali, eles começam a descer. Caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me dissera. E muitos dias rodeamos o Monte Seir. Esses muitos dias aqui foram 38 anos. Muitos dias rodeamos, então eles ficam ali rodeando o Monte Seir, 38 anos, que são essas 24 estações dali, né? Aí até o 2 vai falar, então o Senhor me falou dizendo, versículo 3, tende já rodeado bastante essa montanha, virai-vos para o norte. Então a partir do versículo 3 aqui que eles começam a subir de novo para ir para as campinas de Moabe. Então, mas o versículo 1 ali eles estão nessa, é só para a gente se localizar ali onde eles estão, né? Ao redor do Monte Seir. E o Monte Seir é uma cordilheira de montes, né? Então tem muito monte, e cada monte, cada parte daquela dali é uma estação ali ao redor do Monte Seir. Vamos voltar para números 18, versículo 1 ao 7, como falei com os irmãos, né? A gente vai ler direto, depois a gente vou estar comentando, né? Devagarzinho. Números 18, do 1 ao 7. Disse o Senhor a Arão, tu e teus filhos, e a casa de teus pais, a casa de teu pai, contigo, levarei sobre vós a iniquidade relativamente ao santuário. Tu e teus filhos, contigo levarei sobre vós a iniquidade relativamente ao vosso sacerdócio. Versículo 2. Também farás chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirva, quando tu e teus filhos contigo estiverdes perante a tenda do testemunho. Versículo 3. Farão o serviço que lhes é devido, para contigo e para com a tenda, porém não se aproximarão dos utensílios do santuário, nem do altar, para que não morram, nem eles nem vós. Ajuntar-se-ão a ti e farão todo o serviço da tenda da congregação. O estranho, porém, não se chegará a vós, outros. Versículo 5. Vós, pois, fareis o serviço do santuário e do altar, para que não haja outra vez ira contra os filhos de Israel. Eu, eis que tomei vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel. São dados a vós outros, para o Senhor, para servir na tenda da congregação. Versículo 7. Mas tu e teus filhos contigo atendereis ao vosso sacerdócio, em tudo concernente ao altar e ao que estiver para dentro do véu. Isto é o vosso serviço. Eu vos tenho entregue o vosso sacerdócio por ofício, como dádiva, porém o estranho que se aproximar morrerá. Então só até aí, né? Então essa é a parte que corresponde à arada aqui em Êxodo. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção dos irmãos é a sequência, né, que a gente vê, né, lá em Números 33. Estavam em Ramsés, partiram, traram Sucote. Estavam em Sucote, partiram, traram Etã. Hoje, assim, eu estava substituindo essas palavras pelo que significa, né? E a gente, assim, é bem interessante se a gente substituir o significado, né, do que realmente significa cada, a gente vê que o Senhor ele traz uma revelação, né? Então a gente vê que nas estações anteriores, o Senhor estava tratando em Números 16 aqui,
Número 16 é a rebelião de Corá, né? Datã e Abirão. Né? Então, essa daqui é a jornada de Kealata, que já tem a ver com os pais. Né? Então, aqui nessa jornada aqui, o Senhor trata com a rebelião do povo, né? Ou com a autoridade, uma autoridade que queria ser, eles queriam usurpar e queriam um sacerdócio, né? Que não era legítima. Então, o Senhor está falando de uma autoridade que não era legítima e o Senhor está tratando com essa autoridade, com essa rebelião, que era algo que não era do Senhor e não era legítimo. Isso é número 16, que é a lata. Aqui, aí a partir do 17, vai ser o bordão de Arão que floresce, né, que já é o Monte Sefer. Então, primeiro, tem uma autoridade que não é a de Deus, né, que o Senhor vai tratar com ela, da rebelião, né, com aquela rebelião ali, com aquela autoridade que não é dele, e agora no 17 o Senhor vai estabelecer a autoridade verdadeira, né, vai mostrar o que é a autoridade verdadeira. Então, se você pegar lá realmente lá aquele versículo de Números, você vai ficar assim, né? E eles estavam em rebelião, com uma autoridade que não era original, o Senhor tratou, né? E saíram daquilo dali, e agora eles entraram em algo que o Senhor estabeleceu. Entraram numa autoridade verdadeira, que é Monte Sefer. E agora, a partir do Monte Sefer, né, a gente vai entrar em Arada, que é de hoje, essa estação Arada, essa própria palavra, ela tem o significado de temor. Arada, o significado em hebraico dessa palavra é temor. É um temor reverente, com reverência ao Senhor. É você ter temor do Senhor, você ter reverência, ou você ter diligência com as coisas de Deus, ou responsabilidade com as coisas de Deus. Então a gente vê a sequência. Saíram da rebelião de algo que não, de uma autoridade que não era devida do Senhor, que não vinha do Senhor, foi tratado, e agora entraram em algo, numa autoridade que realmente o Senhor estabeleceu. A vara de Arão floresceu. Então ali é algo que é do Senhor realmente. Então agora o Senhor instituiu, estabeleceu a autoridade. Agora que em Arada, o Senhor vai dar as coordenadas para Arão, porque se a gente vê no 17, eles não reconheciam Arão, o serviço de Arão. O problema todo era esse, né? Que tiveram que colocar as varas lá, a vara de Arão que floresceu. Eles não reconheciam o serviço de Arão. Isso era um problema. Com isso, o Senhor não usava Arão. Então, a partir do 18 agora, que Arão ele é estabelecido como uma autoridade no meio do povo, agora o Senhor começa a falar diretamente com ele. Antes dali, a gente vai ver, né? E falou o Senhor com Moisés. E falou o Senhor com Moisés, e tem até alguns textos que o Senhor falou com Moisés e Arão, mas principalmente com Moisés. Mas aqui nesse texto vai mudar. 18:1, disse o Senhor a Arão. Então, a partir de agora, como ele já está estabelecido como autoridade, já foi reconhecido como autoridade no meio do povo, que foi tratado em Números 17, no Monte Sefer, então agora o Senhor vai começar a tratar com a responsabilidade dele, com a diligência, com o que o Senhor está colocando, porque o Senhor está colocando algo nas mãos dele. O Senhor está dando autoridade, está delegando autoridade. E agora Arão vai receber mandamento, instrução do Senhor para como ele lida com o que o Senhor está dando para ele. Então, isso é Arada. Né? Então, as coisas que o Senhor tem nos dado para cada um, é algo que nós temos que ter com responsabilidade, diligência, temor. Né? Paulo chega a falar na Escritura, né? Temor e tremor, né? Com diligência. Né? Então disse o Senhor a Arão: tu e teus filhos e a casa de teu pai contigo levarei sobre vós a iniquidade. Isso é Números 18:1. Tu e teus filhos, a casa de teu pai, contigo levarei sobre vós a iniquidade relativamente ao santuário. Tu e teus filhos, contigo, levarei sobre vós a iniquidade relativamente ao vosso sacerdócio. Né? Então, interessante que aqui, como a gente falou, né, o Senhor agora está dando isso que está acontecendo em Números 18, o Senhor está dando revelação diretamente para Arão. Né? A revelação agora está vindo diretamente para Arão, não está falando com Moisés, agora o Senhor está falando diretamente com Arão.
revelando a sua vontade para Arão. Mas primeiro estabeleceu a autoridade dele, agora vai dar responsabilidade para ele. Então, a primeira coisa, Arão, né, a tipologia de Arão na Escritura é do próprio Senhor, como sumo sacerdote, né? Arão, ele era sumo sacerdote, é uma tipologia de Cristo, sumo sacerdote. Então, Arão, a tipologia de Arão aqui é do Senhor Jesus mesmo, Cristo, sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote, né? Então, a gente vai ver aqui que não é só a iniquidade, levarei sobre vós a iniquidade relativamente ao santuário, tu e teus filhos. E contigo levareis... Não, aqui... disse o Senhor Arão, tu, teus filhos e a casa de teu pai. Ou então, Arão, né, tu, sumo sacerdote, tipologia de Cristo, teus filhos, a tipologia do ministério, né, eu falo assim, trazendo para a igreja, do ministério da igreja, seus filhos. Quando a Escritura vai falar dos filhos de Arão, está falando dos filhos de Deus. Então, são normalmente o ministério da igreja. É tratado como os filhos de Arão. Essa classe sacerdotal da igreja, né? Então, aqueles que exercem ministério, algum tipo de autoridade na igreja. E a casa de teu pai. A casa de teu pai é o restante da igreja. Aqui, nesse sentido aqui, vai estar colocado como a casa de teu pai. Então, os irmãos mais simples, que muitas das vezes estão começando... Os jovens que ainda já estão fazendo alguma coisa na igreja, então muitas das vezes a Escritura vai falar, os filhos de Israel, a casa de Israel, é toda a igreja. Os filhos de Arão, ministério. E aqui no 18 ainda, se você vê outra expressão também que vai falar da igreja, no versículo 11, que vai falar assim, ó, que a gente não vai ler, não vai estudar hoje, que já é outra estação, né? Também isto será teu, a oferta das tuas dádivas, com todas as ofertas movidas aos filhos de Israel, a ti, a teus filhos e às tuas filhas, contigo, deias por direito perpétuo. Todo o que estiver limpo na tua casa, os comerá. Então é um desfrute do que o Senhor fez por nós, de todas as ofertas de manjares, né, que o Senhor fez por nós. Então é para Arão, desfrute do Senhor, o próprio Senhor ele desfruta, né? Nós desfrutamos do que o Senhor fez, né? Os filhos, e as filhas também desfrutam também, que é toda a igreja. Então, a casa de Israel, a casa de teu pai, ou as filhas de Arão. Muito poucas das vezes se usa a Escritura essa tipologia, de as filhas de Arão. Alguns lugares só que a gente encontra isso. Então, está falando de toda a igreja, né? Em geral, a igreja em geral, a filha. Então, a gente vê que todos... É aqui que eu estou tocando, né? É algo que é um estudo, né, que é principalmente para a liderança, para os pais, aqueles que têm autoridade, mas se estende também, né, para toda a igreja, porque todos têm autoridade, todos têm responsabilidade. Né? O Senhor ele dá autoridade para todos nós. Né? Tem até a gente vai entrar num texto agora que a gente vai ver, que fala aqui que eles vão levar a iniquidade da igreja, da casa de Deus sobre si, né? Então, a gente vê que o sacerdote ele leva a iniquidade sobre si, mas também quando a gente vê lá naquela parábola dos talentos, né, o que o Senhor dá para aquele servo ali negligente, vamos falar só do negligente ali, aquele que enterrou o talento, não foi isso? E o Senhor fala, poxa, servo mau e negligente, por que você não botou na mão dos banqueiros, não é isso? Porque poderia multiplicar lá nas mãos dos banqueiros, multiplicava. Então, isso nos leva a pensar que tinha um banqueiro, né? Que eles podiam recorrer a esse banqueiro. São ou o ministério, irmãos mais responsáveis, o presbitério, né? Podia recorrer para poder negociar com os talentos ali. Mas a gente observa nesse texto que o Senhor não cobra aos banqueiros. O Senhor ele vai cobrar de quem ele deu o talento. Ele deu o talento para aquele ali, né? Falando dos filhos e dos filhinhos, né? As filhas de Arão. O Senhor cobra de quem ele deu. Se o Senhor ele deu algo para cada um de nós temos que ter responsabilidade com o que o Senhor nos deu. Né? Então a gente não pode, como a gente já estudou aqui mesmo em Ritma, né? Que já comentei isso aqui, Ritma já era para eles entrarem na terra. O Senhor vai, sobe na terra que eu vos dou, toma posse da terra. Será que essa terra é boa mesmo?
Manda espia lá para ver, não, e tem um monte de gigante lá, tem muito problema. O negócio tá meio estranho, não dá pra gente não. Que vai ser comido que nem gafanhoto. Vai, como o negócio assim, somos como gafanhoto, né, para eles, alguma coisa assim. É Caleb que fala que eles vão ser pão para nós. Né? Então ali eles não quiseram ir. Aí na outra, são reprovados porque eles não quiseram ir. Então a reprovação de não querer ir, incredulidade, né? Em Hebreus vai falar que eles não entraram por causa da desobediência e incredulidade, falando disso, Hebreus 3 e 4, né? E na outra jornada seguida a essa, o Senhor vai mandar, é a partir da próxima, que se eu não me engano, acho que é Rimon Pérez, não é isso? O Senhor manda eles descerem. Aí só que fala, Senhor, olha, agora vocês vão voltar caminho do Mar Vermelho. Aí quando começa a Rimon Pérez, ele fala assim, rapaz, nós pecamos contra o Senhor, vamos subir. Mas o Senhor tinha mandado eles descerem. Então, muitas das vezes a gente está assim, o Senhor nos dá algo, o Senhor coloca algo na nossa mão, a gente quer ir quando a gente quer, quando a gente acha que deve, mas é a hora que o Senhor está mandando a gente ir. Mas daqui a pouco, quando não é para ir mais, já passou a hora de ir, é a hora que a gente quer ir. A gente tem dificuldade de ouvir a voz do Senhor. Temos que estar atento à voz do Senhor, porque é responsabilidade, temor diante do que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, reverência, né? Diligência. Isso é arada. É diligência com o que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Não podemos fazer o que o Senhor tem colocado nas nossas mãos de qualquer jeito. Faz quando quer. Hoje eu não quero não. Hoje eu tenho de repente um negócio melhor para fazer. Não, a reunião deixa aqui para lá. Vou fazer de qualquer maneira, de qualquer jeito. Não, amanhã eu estou mais disposto, amanhã eu vou fazer. Não, mas não era, se eu queria, era aquela hora ali que o Senhor estava indo contigo. Então depois, em Rimon Pérez, eles são reprovados porque eles vão sozinhos. O Senhor não está mais com eles. Quando o Senhor queria ir com eles, eles não foram. Eles não foram, ficaram reprovados. Em Rimon Pérez, o Senhor não foi com eles foram sozinhos. Tomaram a coça lá dos moços lá. Não me lembro o nome do povo, não. Agora. Porque o Senhor não estava mais ali. Entende? Então, muitas das vezes, a gente trata as coisas do Senhor com desleixo. Queremos fazer do nosso jeito, com a nossa vontade, do nosso modo, a hora que a gente quer e bem entende. Mas a hora, ela tem que ser a hora do Senhor, porque Ele é o Senhor. Né? Então, o Senhor trata assim com todos nós, né? Com o que o Senhor nos dá, Ele vai requerer de nós. Ele não vai requerer de mim, ainda que a gente tenha irmão responsável acima de nós, o que o Senhor tem nos dado a cada um, Ele vai requerer de nós. Verdade. É de nós que Ele vai cobrar, né? A cobrança vai vir para nós. Né? E, logicamente, para quem está na posição de ancião ou liderança, a cobrança vem maior, né? O negócio fica meio ruim. Vamos ler um texto para a gente ilustrar isso de Apocalipse. Apocalipse 2. Apocalipse 2. Eu não vou ler tudo, né? Vou pular os versículos lá para a gente resumir, né? Remir o tempo. Apocalipse, capítulo 2. Eu vou ler alguns versículos e vou estar falando. A gente vê aqui, só para chamar a atenção dos irmãos, não vou, se os irmãos depois quiserem ler tudo, ótimo, mas eu só vou ler algum. Apocalipse 2, versículo 1, só a primeira frase. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve. Versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve. Versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve. Apocalipse 3, versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve. Versículo 7, 3:7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve. Versículo 14, 3:14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Então a gente vê, né, que interessante que é uma coisa que está comum a todas essas igrejas, ou localidade nessas cidades, né? Cada uma delas, Éfeso era uma cidade, Esmirna outra, Filadélfia outra, Laodiceia outra cidade, né?
E o Senhor ele está escrevendo e falando diretamente pelo Espírito, porque depois ele vai falar, né, aqueles que têm ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas, e não só ali para o anjo da igreja, né? Tem gente que entende que é o pastor, tem irmão que entende que é o presbítero, nós entendemos que é o presbitério, ou os anciãos da igreja, mas também se estende aos irmãos que exercem autoridade, aqueles que têm cuidado, liderança, né, no meio do povo de Deus, também se estende. Então a gente vê que aconteceu alguma coisa aqui, né? A gente vai ler, que ilustra melhor o que eu quero falar para os irmãos, com relação à igreja de Tiatira, né? Que é do versículo 18, vou ler algumas partes só. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve, versículo 18, estas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Só até aí. Então a gente vê que aqui o Filho de Deus, né, ele se coloca que estas coisas diz o Filho de Deus, né? Ele está falando a quem? Diretamente ao anjo da igreja, responsável da igreja, né? Então a gente vai ver que nessa igreja aqui tinha obras. Eu conheço as tuas obras. Tinha obras ali naquela igreja. O teu amor, os irmãos tinham amor. A tua fé, tinha fé. Serviço, tinha serviço naquela igreja. Perseverança, tinha. E as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tinha muita coisa lá. Mas tinha um porém aqui que o Senhor vai falar, né? Tenho, porém, contra ti o tolerardes esta mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos, praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Só até aí. Né? Então, esse é a primeira questão, né, dessa delegação de autoridade, né? Você vai ver que o Senhor colocou aqui o anjo da igreja, né, como ele fez com Arão lá, mesma tipologia, né? Estabeleceu Arão como autoridade, né? Aqui tem um anjo aqui nessa igreja, tem uma autoridade nessa igreja, mas só que o Senhor tinha muita coisa lá, tinha fé, tinha amor, tinha perseverança, tinha obras, coisa muito legal, muito boa. Mas tinha um problema, eles estavam tolerando, né, uma mulher chamada Jezabel lá, que estava ensinando o povo e seduzindo a praticarem prostituição e comer coisas sacrificadas aos ídolos, né? Então a gente vê nessa questão da autoridade delegada, né? Eu queria ler com os irmãos para a gente ver 2 Coríntios. Segunda Coríntios 5, 2 Coríntios, para a gente estar prosseguindo, nós vamos voltar lá para Apocalipse 2, tá? 2 Coríntios 5, versículo 20. Só esse versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, e como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Assim, assunto que a gente sabe que é reconciliação, né? Mas aqui está falando dos embaixadores, né? Que está falando de alguém que é de uma outra pátria, né? De uma outra pátria, que ele é enviado para uma outra pátria e aquele embaixador ele vai representar a pátria que ele veio. Então, para ele vai valer as leis daquela, não vale as leis daquela pátria ali que ele está, não vale nada para ele. Ainda que ele tenha que cumprir, né? Tem que obedecer, ele que ele está ali, vai obedecer às leis do local, ali local, né? Não o pecado da cidade, né? Mas as leis local ali que rege o local, tem que obedecer. Então, mas o embaixador a questão é essa, ele está representando um reino, né? Um reino de um outro local ali naquele lugar ali. E quando ele fala, é como se o rei estivesse falando. Lhe é delegada autoridade. Isso é a questão de autoridade delegada por Deus. É assim que o Senhor delega autoridade, as suas autoridades, né? Então, aqueles que são embaixadores dele quando falam,
ou quando exerce autoridade, ou quando ensina, ou como exerce qualquer serviço que o Senhor dá para cada um fazer, é como se o próprio Senhor estivesse fazendo. É como se o Senhor estivesse falando por eles, né? Então existe, onde que eu quero chegar com isso? Existe a necessidade de ter uma representação, a representatividade de Deus, né? Você ser uma representação perfeita, uma representação de Deus, né? Autêntica, ter autenticidade na representação de Deus, senão você vai estar representando você mesmo, a sua vontade, que você acha, o que você quer, né? E vai estar falando de algo que não é a vontade de Deus. E o problema lá voltar lá para Apocalipse, o problema lá de Apocalipse era esse, que 2:20, né? Tenho, porém, contra ti o tolerardes essa mulher, Jezabel. Né? Então a gente vê que o Senhor, ele não escreve para Jezabel, ele não escreve para os irmãos da igreja, mas ele vai direto no responsável. Ao anjo da igreja escreve. E não fala com Jezabel, nem com o povo. Fala com o anjo ali. Eu tenho alguma coisa contra ti, que você está tolerando. Então, essa é uma falsa representação. Eles ali estavam tolerando algo que o Senhor não estava tolerando. Então, isso é uma representatividade do Senhor, da autoridade do Senhor, inadequada, errada, né? Tolera o que o Senhor não tolera, e muitas das vezes tem o contrário também. O que o Senhor tolera, você não tolera. Então, às vezes acontece alguma coisa, você vai lá e mete o cajado no negócio, mas o Senhor tá bem com aquilo ali, não tem problema nenhum. Né? Ou o Senhor não está tolerando e você está tolerando. Né? Então, essa é a função, né, da autoridade na igreja. É você ter uma representatividade de Deus, né, com o teu serviço, seja ensino, seja qualquer serviço. Somos embaixadores de Cristo. Então, o nosso serviço, ele representa Cristo. O nosso pastoreio, o nosso apacentamento representa o apacentamento do Senhor. O Senhor, ele é visto no apacentamento dos irmãos. É como o Senhor mesmo apacentasse. Né? O apostolado dos irmãos é como o Senhor tivesse, né, através dos irmãos ali, exercendo um apostolado. A mestria também. Por isso que é tudo com diligência, responsabilidade, temor, né? Porque estamos no nosso serviço, no que o Senhor tem colocado diante de nós, estamos representando o Senhor. E a gente tem que fazer isso, né? Por isso que temos que conhecer o Senhor e a sua palavra, para representá-lo adequadamente. Né? Porque se a gente vai ver agora, daqui a pouquinho aqui, essa necessidade, o Senhor fala disso nas Escrituras. A gente tem que conhecer, porque se você não conhece, né? Então a gente vê aqui que ele tinha aqui algo que o Senhor não estava se agradando, que era para eles terem tratado com aquilo dali, e o responsável pela igreja ali não estavam tratando com o negócio. Tenho algo contra ti. Vocês não toleram, estão tolerando algo que eu não estou tolerando. Aí versículo 21, ó. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Então, o que o Senhor faz? Ele dá um tempo. O Senhor, ele não age de imediato. Ele dá um tempo para ver se os irmãos vão tratar com o negócio e vai chegar. O Senhor dá um tempo. Mas o Senhor viu aqui que não quer, né? Não quer arrepender-se da sua prostituição. Aí agora, como a liderança, os anciãos da igreja, o presbitério, né, os irmãos responsáveis não atuaram, foram negligentes com o que o Senhor colocou diante deles, aí o Senhor mesmo vai entrar. E agora o Senhor entra. Né, a gente sabe que esse estudo, né, que a gente está estudando é um ruminar do irmão Dino, né, que sabe que é o livro das jornadas. O irmão Dino chega a falar nessa parte aqui que era melhor eles terem sido tratados pelo anjo. Era muito melhor. Já os irmãos tratar, os irmãos disciplinar, se submete ao tratamento dos irmãos, à disciplina dos anciãos, é melhor. Porque se o Senhor entrar, meu irmão, para tratar, o negócio vai ficar mais apertado, mais estreito, né? Então, dei-lhe tempo para que se arrependesse.
ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Então a gente vê aqui um propósito do Senhor, né? Que todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e coração. Então é para quê? Para que haja temor. Isso é arada, né? Então o Senhor ele vai disciplinar, vai corrigir, vai ter um juízo de Deus aqui, para que todas, não só aquela localidade ali, mas para os irmãos que vejam, tenha temor pelas coisas do Senhor. Não faça as coisas do Senhor de qualquer forma. Né? Houve uma representação assim, para que as igrejas, todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e coração. Versículo 24. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina. Então tinha muitos lá que não tinham essa doutrina, nem se misturaram com aquele negócio ali. Ó. Não conheceram com eles e dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Então o Senhor é justo. Aqueles que não se misturaram com o negócio lá, não. Esse daqui não tem carga com eles, não. Então tem um povo ali que não se misturou no negócio, não estava no meio. Com esses aí, não. Mas os outros que estavam junto vai sofrer a vário cajado vai consolar, né? Vamos dizer assim, né? 25. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Então já está falando lá do reino, né? E as minhas obras, não é a obra de cada um, é a obra dele, né? Sim. É a obra que vem por ele, é o que ele delega, a responsabilidade que ele dá, mas ele coloca a minha obra, né? Que é feita através dos seus sacerdotes, seus filhos. É isso que está falando lá em número 18, né? Então, responsabilidade, né? Com que o Senhor coloca nas nossas mãos. Vamos dar uma olhadinha também, 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. Irmãos, os irmãos vão me alertando questão do horário, porque senão os irmãos me conhecem. Os irmãos me alertam aí do horário, tá, irmão? Que eu estou sem hora aqui. Faz esse favor para mim, me admoesta. Olha, 1 Samuel 15. Então, a gente sabe que Saul aqui tinha sido estabelecido rei, né, sobre Israel. Vamos ler do 1, também não vou ler todos os versículos, vou saltar, né? Então diz assim, ó, disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel, atenta, pois, às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. 3. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver e nada lhe poupes. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Só até aí. Então a gente vê que interessante, né? Então Samuel, né, está falando aqui, né, que Samuel, o Senhor enviou a Samuel para ungir Saul como rei. Então agora Saul, ele foi ungido como rei. Governo, né? Está falando de governo, autoridade. Então o Senhor, ele delegou autoridade para Saul. Saul agora ele é rei em Israel. Ele é autoridade no meio do povo, né? Então o Senhor delegou algo, colocou algo na mão deles. Primeira coisa que o Senhor vai falar aqui, ó. Atenta, pois, às palavras do Senhor. Então, se agora você é uma autoridade na casa de Deus, você tem algum tipo de autoridade na casa de Deus, exerce cargo de autoridade, a primeira coisa, atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Todo aquele que exerce autoridade na casa de Deus, ele tem que conhecer bem as Escrituras. Está atento à voz do Senhor e à palavra do Senhor. Porque é justamente por conta disso, pelo não conhecer a palavra, não estar atento às palavras do Senhor, que você tolera Jezabel, muitas das vezes, você
Porque muitas das vezes você não está atento à voz do Senhor, ou não conhece. Muitas das vezes não conhece o Senhor e nem a palavra do Senhor. Não tem intimidade com Ele, né? Então vai ter problema, né? Tem que conhecer o Senhor, tem que ter intimidade com Ele, tem que ter comunhão com o Senhor, tem que estar atento às palavras do Senhor, né? Leitura das Escrituras, conhecer as Escrituras. Meu povo erra porque não conhece as Escrituras nem o poder de Deus. Temos que conhecer essas coisas, né? Então, primeira coisa, atenta, pois, agora às palavras, já que é rei, já que tem autoridade, atenta agora, pois, às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor. Agora o Senhor vai falar, está atento às palavras? Castigarei Amaleque. Quem é que vai castigar Amaleque? O Senhor. Ele está falando, fica atento à minha palavra. Eu vou castigar Amaleque. Pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quanto este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque. Então, Deus ele vai ferir Amaleque, Deus ele vai tratar com Amaleque por intermédio de Saul. Isso é autoridade delegada. É o Senhor que está tratando por intermédio de Saul. Então, por exemplo, quando a gente não exerce a autoridade que o Senhor tem dado por nós, sem diligência, sem temor, sem responsabilidade, o que estava acontecendo aqui? A mesma coisa que estava acontecendo lá em Apocalipse. Satanás, ele estava vindo por Jezabel, Satanás ele estava vindo pelos nicolaítas, ele estava vindo pela doutrina de Balaão, aqui ele veio por Amaleque, entende? E agora o Senhor ele quer aplicar juízo, é eu mesmo que vou aplicar. Então, da mesma forma que Satanás ele vem de uma forma, o Senhor ele delega autoridade também para a sua autoridade também atuar. Quando você não atua, você fica debaixo, entende? De um poder maligno, de uma autoridade de Satanás mesmo. Entende? Então, essa é a questão. Deus ele delega autoridade, mas ele espera a responsabilidade com que ele coloca nas nossas mãos, né? Porque ele vai agir através de nós, como a gente leu lá em 2 Coríntios, né? É como se o Senhor falasse, exortasse pelo nosso intermédio. Autoridade delegada, esse é o sentido. É o Senhor fazendo através de nós. Por isso que a obra é dele, não é nossa. É algo que o Senhor mesmo faz em nós pelo Espírito. Por isso que temos que andar em Espírito, né? Estar em Espírito, em comunhão com o Senhor. Responsabilidade, buscando vida de leitura da palavra, oração, comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, né? Castigarei Amaleque pelo que fez Israel. 3. Vai, pois, agora, ferirei Amaleque, destrói totalmente a tudo que tiver, nada lhe poupes. Porém, matarás homem, mulher, menino, criança, peito, boi, ovelha, camelo, jumento. Isso aqui foi o que Amaleque tinha feito com Israel. E o que o Senhor ia fazer com Amaleque, o juízo de Deus era o mesmo juízo que Amaleque tinha feito. Ele veio pelos mais debilitados, as crianças, eles vieram por ali, matando todo mundo. Esse era o juízo de Deus. Entende? Era o que o Senhor estava fazendo. E como eu falei, Satanás ele tinha vindo por ali, para aplicar juízo ali em Israel. Né? Então o Senhor ele estava... Quer falar alguma coisa? Não? Amém. Aí vão 4. Saul convocou o povo e os contou, né? E em Telaim, 200.000 homens de pés, 10.000 homens de Judá, chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. Até aí tudo bem. Como liderança, né? Contou o povo, organizou, juntou ali, tá tudo bem. Ó, disse aos queneus, ide-vos, retirai-vos e sai do meio dos amalequitas. Falou lá para os queneus, sair do meio dos amalequitas para o juízo não... Até aí tudo bem, não tinha nada a ver com o negócio. Legal, fala para os queneus lá sair do meio. Até aí Saul tá bem. Retiraram do meio deles, né? 7. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está de frente do Egito. Agora começou o problema. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag.
e o melhor das ovelhas, e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não o quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir, e não executou as minhas palavras. Olha, não executou as minhas palavras. Não deu ouvido às palavras. O versículo 1 está lá: atenta, pois, agora as minhas palavras. Não conheceu a palavra do Senhor. Não ficou atento ao que o Senhor estava falando. Né? Então Samuel se contristou toda a noite e clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, anunciou-se aquele: já chegou Saul ao Carmelo, eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gigal. Então a gente vê que interessante, né? Quem tinha esse hábito de você trazer muitas das vezes o rei vivo, para quando você subjugava um outro reinado, era o hábito de outras nações. Né? Então eles queriam ter, o povo pede um rei, né? Então, sabe que a gente está vindo aqui de um contexto que o povo pediu um rei, que o Senhor estava governando através de Samuel. Né? Então o povo pede um rei, né? Saul, que era um rei que tinha um coração segundo ao povo. Né? Depois vem Davi, que é o rei, um homem com coração segundo o coração de Deus. O reino de Davi era o reino de Deus, que Davi fazia a vontade do Senhor. Davi representava o Senhor, ainda que teve os problemas dele lá. Mas ele tinha um coração segundo o coração de Deus. O Senhor podia falar que Davi é um homem segundo o meu coração. Né? Daí vem a questão do... Só rápido, assim, falar rápido, né? O palácio de Davi era no Monte Sião, né? E daí vem a expressão do Monte Sião, né? Na escritura a gente vai ver Monte Sião como tipologia, não falam nem do Monte Moriá, onde estava o templo. A gente fala, não, todo mundo quer estar no Monte Sião, não é isso? Não, vamos para Sião. Né? Sião era onde tinha o palácio de Davi, era onde Davi morava. Mas se você for estudar isso, você vai ver que vai se confundir a casa de Davi com a casa de Deus ali. Porque também o tabernáculo de Davi também era no Monte Sião. Então tem gente que o estudo ele se confunde. Que tem muita gente que fala, mas o tabernáculo era de Davi. Não, era de Davi. Era no Monte Sião. O palácio também era lá. Então não, ali está falando então da casa de Davi. Mas se confunde, porque a casa de Davi era a casa de Deus. E o reinado de Davi era o reinado de Deus. Por isso tem essa... Entende? Essa confusão, quando a gente começa a estudar, realmente confunde ali, né? Casa de Davi, casa do Senhor, tabernáculo de Davi, que era uma tenda onde se colocava a arca, né? Antes de construir o templo. E ali o povo adorava ali, né? Cantava louvores ali, e era em Sião. Por isso que a gente vê muito na Bíblia, naqueles que de Sião, falando de Sião, por conta disso, que ali estava o governo de Deus bem representado aqui na terra. Foi por Davi. Governo de Deus representado por um homem que tinha o coração segundo o coração de Deus. Né? Já Saul não. Já vai ver que Saul aqui, ó, ele vai falar aqui no versículo 13. Veio, pois, Samuel a Saul e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Para ele tinha feito as palavras. Executei as palavras do Senhor. Ainda que ele tinha feito pela metade. Ele achava que fazer mais ou menos o que o Senhor falou, do jeito dele, estava bom. Mas não estava. O Senhor tinha dado uma ordem para ele, né? Uma missão para ele, né? Fazer. Mas era do jeito que o Senhor falou. Então, ele teve, né, com as coisas vil, com as coisas mais desprezíveis, ele foi lá e cortou. E muitas das vezes, assim somos nós. As coisas, o boi gordo, né, o gado gordo, as coisas mais bonitas, mais pomposas, a gente toma muitas das vezes como o nosso ídolo. Né? O que a gente tem dificuldade de destruir é onde está o nosso coração, onde está a nossa idolatria. E para os reis daquela época, você trazer o outro rei pro reino era um troféu. Porque ele levanta aqui, né? Levantou para si um monumento. Saul levanta um monumento para ele.
Estava querendo se exaltar, e a autoridade de Deus não é para isso, não é para ser exaltado, é para representar a vontade de Deus, para representar o Senhor. Ele levantou um monumento para si, né? Executei as tuas palavras, achou que tinha feito a vontade do Senhor, mas não tinha feito não, fez pela metade, fez com negligência, sem arada, né? Sem temor, sem responsabilidade com o que o Senhor tinha colocado na mão dele. 13. Respondeu Saul: de Amaleque trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor teu Deus. Ó, teu Deus, ele fala para Saul, Senhor teu Deus, não é dele não. Não tinha intimidade com o Senhor. Ele fala para Samuel, para sacrificar ao Senhor teu Deus, né? E o povo poupou, entende? Isso aqui é outra questão também, tu vai ver essa frase aqui nesse 1 Samuel 15, várias vezes, ó, o povo poupou. Deixa eu ver se eu acho outra aqui, ó, 21, versículo 15, Samuel 15, 21, 1 Samuel. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus. Entende? Então, por exemplo, essa não é a questão, né? A questão é fazer a vontade do Senhor, não é fazer a vontade do povo. Entende? Porque muitas das vezes, quando você coloca a vontade do povo em cima da vontade de Deus, você não está representando o Senhor, você está se representando, você está representando a vontade do povo. Já não é mais a casa do Senhor, já não é mais a assembleia do Senhor, já não é mais a vontade dele, é a vontade do povo. Entende? O Senhor não está sendo representado ali. E essa é a função nossa, né? Representar o Senhor, sermos embaixadores de Cristo. Isso é a questão da delegação de autoridade, né? O Senhor reconhece a autoridade, estabelece a autoridade, agora arada, responsabilidade com o que o Senhor tem nos dado, né? Tem tempo ainda, irmãos? Senão eu faço uma segunda. Não, vai da disposição dos irmãos. Se os irmãos quiserem. 1 e 2. São 9 e 15. Eu creio que a gente pode já fazer uma segunda parte depois, né? É melhor, porque vai. Senão também vou ter que cortar. Amém, amém. Então, a gente vai fazer daqui a 15 dias, né? Daqui a 15 dias a gente faz uma parte B a gente continua esse estudo, que é um estudo muito profundo, né? E tem bastante coisa para falar ainda. Eu não cheguei nem na metade. Deixa para a próxima, é melhor. Tá bom, irmãos? Aí, vamos ruminar nessa parte um pouquinho que a gente tem falado aqui e daqui a 15 dias a gente continua o assunto, mesmo assunto, daqui de 1 Samuel. Amém. Amém?